Fala pessoal, Guilherme Chinaglia. No vídeo de hoje eu vou utilizar o Flexbox para fazer o header do login do Facebook. Então, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Bora pro código. Então, o nosso header do Facebook aqui, ele possui uma logo e um formulário em que existe o input do e-mail e do telefone e um outro input aqui com a inserção de password, um botão de entrar e um link esqueceu a conta. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai inserir uma tag header que vai simular esse background, e notem que o Facebook ele tem um limite aqui de largura, que é esse limite aqui, ó. Todo o conteúdo dele segue esse limite. Esse limite a gente vai inserir ele dentro de uma tag chamada container. E dentro da tag container vai ter uma div logo e uma div formulário. Nós vamos dividir ele em dois aqui então. Notem que é interessante que a gente estruture o HTML da maneira certa ou da melhor maneira possível. Por isso que é interessante que a gente estude antes o nosso layout, para a gente inserir cada elemento no lugar certo, para estruturar da maneira certa, porque aí a gente vai precisar, porque desse jeito nós estilizamos menos no CSS. Então, abrindo aqui o Visual Studio Code e aqui a nossa página de exemplo, eu tenho um index aqui normal, né? Com as tags do HTML, e a primeira coisa que eu vou fazer, como eu disse, é inserir uma tag header que vai constar todo aquele background azul, e dentro dele uma div container, uma div de class container, que é o que vai limitar, como eu disse, ele vai limitar então o conteúdo do Facebook e o do formulário, tá ok? Dentro da container então eu vou ter uma div class logo, em que vai ter a imagem do Facebook, que depois a gente vai recuperar, que é essa daqui, e uma div class formulário, que vai ser essa segunda partezinha aqui, ó, que contém os dois inputs. Dentro dessa div class form, eu tenho uma... aqui é interessante a gente ver. Dentro dessa class form, eu vou ter o primeiro, que vai ser o input de e-mail, né? E o segundo, que vai ser esse input de password. Por último, o nosso botão submit. Então aqui eu vou dividir com uma div, e eu vou colocar aqui como sendo input e-mail, tá? E aqui uma input password, certo? Input e-mail, input password. Depois dela tem tudo isso daqui vai estar, tudo isso daí vai estar dentro de um formulário, tá? Porque a gente precisa do formulário para enviar os dados para o servidor e fazer a validação, o que não vai ser o caso para esse momento, tá? A gente aqui só está estilizando mesmo. Então, dentro dessa tag form, eu vou ter essas duas divs, né? E-mail, senha, o link e o botão, tá? Agora sim, eu vou colocar um link, né? Esse link vai ter esqueceu a conta, tá? Então esse link é esse daqui, ó, esqueceu a conta. E o botão entrar aqui, input submit, ou seja, é um botão de envio com o valor de entrar, tá certo? Esse link aqui
ele não vai ficar fora da div, não, ele vai ficar dentro dessa div input password, ele vai ficar aqui, ó. E acima dele a gente vai ter a label senha e esse input aqui password, tá? Então ele vai ter uma label, essa label vai ser senha, tá? E o input de tipo password, tá? Nome e ID eu não vou preencher porque a gente está estilizando no momento, como a gente não está trabalhando com linguagem dinâmica, não é o caso no momento, tá ok? Tá? E aqui, nesse input e-mail, que é isso aqui tudo, ó, eu coloquei input e-mail, poderia ser outro nome, acho que ficaria até melhor outro nome, mas vamos deixar dessa forma. Vai ter uma label, e a label vai ser e-mail ou telefone, e o input para receber o e-mail ou o telefone, né? Tá? Então vamos ver se a gente fez certinho aqui. A gente tem a header, que é o nosso background azul. Dentro dela o container que vai limitar os nossos conteúdos, certo? Dentro do container tem a logo e o formulário inteiro junto com o botão. E aí dentro desse form tem o formulário em si. Dentro desse formulário, essa partezinha aqui, né, de e-mail e de input, que é esse input e-mail aqui. E essa outra parte aqui, ó, input password, que tem a label senha e o link esqueceu a conta, password aqui, password, tá ok? E depois, por fim, aqui o botão de entrar, tá? Vamos salvar e vamos ver como é que tá ficando ali no nosso exemplo, tá ok? Olha como ele está estruturado. Então, o HTML sendo estruturado, ele renderiza, né? O browser renderiza um elemento abaixo do outro. Então, o que a gente vai precisar fazer agora? No container eu já vou definir. Vocês podem notar aqui que eu deixei comentado aqui no container, não, perdão, no header. Eu deixei comentado o meu header aqui porque ele possui as cores padrões desse background aqui do Facebook, tá? E antes de mais nada, esse asterisco aqui, margem 0, padding 0, ele serve para resetar o nosso HTML, nosso CSS, melhor dizendo. Então, eu vou comentar aqui, ó, de volta. Se eu comentar isso daqui, ó, eu quero que vocês notem lá no código, tá vendo que tá tudo encostado, não tem margem, não tem espaçamento, nada? Quando eu der um F5, olha o que acontece. O próprio navegador, dependendo do navegador que você abrir, Chrome ou Firefox, que seja, ele já vem com espaçamento padrão. Então por isso que nós utilizamos esse CSS reset que nós chamamos, né? Eu vou dar um F5 de novo, ó. Note que ele perde todo o espaçamento, ele zera tudo. Zera o que? A margem e o padding. Existe outra forma de resetar, como eu estou mostrando só essa partezinha do tutorial do header, então estou fazendo dessa forma, mas existe outra forma da gente resetar o CSS, e isso tudo para garantir que o CSS que nós façamos funcione tanto no Chrome como no Firefox da mesma maneira, que o layout né, que o CSS que a gente aplique fique igual tanto em um como em outro navegador, e outros navegadores também, tá? Opera que seja. Então, pessoal, voltando aqui, ó, eu vou descomentar esse header aqui, ó. Opa. Tá? Eu vou descomentar aqui e já explico o que eu fiz aqui. Deixa eu dar um... Ah, tá. Aqui, ó, no tag header eu vou jogar a class header também, tá ok? Beleza, agora pegou. Então o que eu tô fazendo aqui, pessoal? Eu apliquei uma cor de background para esse meu header. Ele tem uma borda bottom, né, aqui embaixo, de 1 pixel nessa cor. O background dele é linear. Vocês notarem aqui, é uma imagem linear, ele não é todo azul. Ele começa de cima para baixo e ele vai até 50% aqui, e ele define a cor de início e a cor de fim, tá? Isso o layout do Facebook.
Definir uma altura de 82 pixels e uma fonte family helvética e uma coloração branca, ou seja, aqui eu estou utilizando esse What's Font, então bizu, uma dica aí, quem não tem esse plugin aqui, ó, na hora que nós clicamos, ele já dá a fonte que está sendo utilizado e o tamanho também, com uma coloração e outras características também. Tá? Então foi daí que eu obtive que a fonte padrão do Facebook é a helvética. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o logo do lado esquerdo e essa parte do formulário do lado direito, certo? Antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Inspect Element aqui no do Facebook e vou buscar essa imagem aqui da logo do Facebook, que é esse aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, copiar endereço, vou vir aqui no meu index, vou ver a classe que está aqui, que é a logo, vou apagar esse Facebook aqui, vou voltar no meu estilo, vou botar aqui a classe logo e inserir um background image URL, ou seja, eu vou buscar a imagem nessa URL, certo? E já vou inserir essas propriedades aqui para definir a logo e ficar igual ali a logo do Facebook, ou seja, um tamanho automático, né? O tamanho padrão que já vai vir. Esse background repeat no repeat, se a gente não definir desse jeito, a imagem vai se repetindo, né? Então vai ficando vários Facebooks, né? Várias imagens, então a gente só quer uma, tá? Então vamos salvar aqui e ver como é que tá ficando lá no nosso layout. Olha lá. A princípio não apareceu nada, porque a gente precisa definir um tamanho. Vamos ver qual o tamanho que eles definiram aqui, ó, 170 pixels por e uma altura de 34 pixels. A princípio agora, se eu der um F5, apareceu aqui a nossa imagem do Facebook. Legal. Com isso, então eu vou querer que a imagem fique aqui, certo? Ou melhor, que a logo fique do lado esquerdo e o nosso formulário do lado direito. Mas notem que, olha como ele está aqui, ó. Ele fica ao centro, certo? E limitado àquele container que eu falei para vocês. E o container do Facebook, o valor que ele está à esquerda, se vocês notarem ali abaixo do logo do Facebook, está ali 980 por 78, ou seja, o container é de 980 pixels, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui para o nosso container, que é esse aqui, ó, header container. Para o nosso container, a gente vai definir uma largura máxima de 980 pixels, tá ok? E a gente vai centralizar todo esse conteúdo, margem zero alto. Dá um F5 aqui, vamos ver o que acontece. Centralizei já todo o conteúdo, tá ok? Ele tá aqui. Se eu colocar uma borda vermelha aqui para vocês olharem, para ficar até melhor aqui, ó. Notem que ele tá assim com aqueles 980 pixels que a gente definiu. Tá vendo? Ó, tá aqui o limite dele aqui, 980 pixels. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Tá? Então tá centralizado. Tá com a largura máxima de 980 pixels. Agora sim eu vou separar. Então agora, pessoal, eu vou começar a utilizar o Flexbox para fazer essa jogada de posição, esse posicionamento, né? Então, como vocês veem aqui no header original do Facebook, a logo está do lado esquerdo e esse formulário do lado direito. Para a gente obter esse espaçamento aqui, sem ter que ficar definindo margem left, margem right para os elementos, a gente pode utilizar o Flexbox. A gente vai pegar o pai, tá vendo? Ó, aqui é a logo, que é essa daqui, e aqui é onde tem todo o nosso formulário, né? A gente pode pegar o pai dele, que é esse container, o pai desses dois, e atribuir um display flex. O que vai acontecer?
o form vai subir, vai ficar do lado direito do logo, né? Tudo isso aqui vai ficar do lado direito do Facebook. E eu posso utilizar uma propriedade chamada justify content space between. O que ele faz? Ele atribui um espaço entre esses dois elementos. Então vamos ver se dá certo. Display flex, tá? Então olha o que vai acontecer. Joguei, meu conteúdo subiu do lado direito da logo. E agora, se eu utilizar esse justify content space between, ele vai criar o espaço necessário entre os dois elementos. Então notem que já está ficando na posição que a gente quer, certo? O que a gente vai trabalhar agora? Aqui, lembra que eu defini um input e-mail, certo? E aqui um input password. E olha como é que ele está renderizando um embaixo do outro. Então o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz com o container, eu vou pegar o pai do input e-mail e do input password e do botão entrar, né? Que é esse formulário meu aqui. Então eu vou atribuir aqui uma class. Como eu já tenho uma div class form aqui, eu vou botar aqui class formulário mesmo, por inteiro. Tá? Eu sei que eu estou misturando inglês com português, não é ideal, é ideal a gente começar de uma forma só, mas só por ser um tutorial, eu não estou pensando aqui nas nomenclaturas, tá? Então essa class formulário, ele é o pai desses três itens aqui. Quais itens que são? Esse e o botão entrar ali, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um display flex. O que vai acontecer então? Ao invés de ficar um embaixo do outro, vai ficar um ao lado do outro. Então eu vou lá nessa class formulário, certo? E vou dar um display flex. Quando eu der um F5, aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Então ficou do lado do outro, né? Mas notem que o que aconteceu, o esqueceu a conta, ele ficou também, ele subiu também à direita. E na verdade eu não quero isso, né? Eu quero que o meu esqueceu a senha fique um abaixo do outro. Ou melhor, eu quero que o meu conteúdo de e-mail, minha conteúdo de senha, o meu botão fiquem um ao lado do outro, mas eu quero que dentro deles fiquem um embaixo do outro, certo? O label embaixo do input e aqui o label embaixo do input e embaixo do link href. Então o que eu vou fazer? Dentro agora do input e-mail e do input password, eu vou dar um display flex e vou mudar a direção deles. Tá vendo que a direção dele aqui está em linha? Eu vou jogar ele como coluna, uma propriedade chamada flex direction e o valor de column. Então, meu input e-mail e meu input password, eu vou aqui, ó, meu input e-mail e meu input password, eu vou dar um display flex. Então, display flex, vocês viram que não aconteceu nada, mas é só para eu poder ativar as propriedades do flex dentro daquele elemento, né, dentro dessa class aqui. E aqui eu vou mudar a direção deles para column. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, viram? Agora eu tenho o que eu quero, né? Um embaixo do outro e um ao lado do outro, né? Vamos começar a estilizar agora, já que a gente conseguiu posicionar eles, ou melhor, falta só uma situação agora para eu posicionar da maneira correta, que é centralizar tudo isso. Então, para eu centralizar a logo, o input e-mail e o input password, para eu centralizar a logo e o meu formulário, ou seja, que eu estou mexendo com todo esse bloco, a logo e o meu formulário, eu preciso mexer no meu pai aqui, no container. Então, dentro do container, se eu
inserir essa propriedade align items com o valor de centro, vocês notem que não aconteceu nada. Por quê? Porque eu preciso definir. Bom, então deixamos aqui, ó, conseguimos então alinhar ao centro, certo? Vocês notem que o Facebook ele não está alinhado ao centro, né? Ele tem ainda uma margem específica para ele aqui, ó. Olha só, aqui embaixo, ó, 17 pixels. Então vamos colocar ali na logo uma margem top de 17 pixels. Ah lá, já. Agora eu vou começar, já que eu alinhei tudo, eu vou começar a estilizar então aqui as labels e os inputs. Vou começar aqui por essa label. Utilizando o inspetor de elemento aqui, ou melhor, inspetor não, o próprio What's Fonts aqui, o plugin. Então o tamanho é de 12 pixels, né, dessa label, a cor branca e a family helvética, tá? Então eu vou definir aqui para label. Deixa eu ver se a label minha aqui tem alguma classe já definida para ela. Label, vou botar aqui, ó, label class. Vou botar label. Vou botar label input aqui, ó. Tá? Tanto para cá como para essa daqui, certo? Label input. Então vamos lá. Label input, a font size de 12 pixels. Então dando F5, olha aí, já obteve o que a gente queria aqui, né? Esse meu link aqui, eu vou colocar uma class link password, certo? Bom, eu não sei se eu vou definir mais alguma coisa, eu acho que eu vou definir, senão eu colocaria tudo junto aqui, vírgula, link password, mas eu vou definir algumas coisas também de diferente para label input, então eu não vou colocar junto, tá? Aqui também, se eu quisesse, eu poderia definir no pai deles, tá? No pai dele aqui, no caso no input password aqui, eu acho que daria certo também. Vamos ver aqui, deixa eu comentar aqui. Eu não ficaria tendo que fazer mais classes ali, né? Ou separando tudo. Vamos ver se dá certo. Tá vendo, ó? Deu certo, tá? Defini aqui no input e-mail, no input password, e ainda pegou aqui o meu link, que era o que eu queria também, tá, pessoal? Aqui eu vou ter que ativar também, mas não mais para fonte, tá, ok? O que eu vou fazer agora? A gente vendo aqui no original, tem que ter um espaçamento, tá? Deixa eu usar um inspect aqui para ver de quanto é esse espaçamento. E é de 4 pixels para baixo e 14 pixels à esquerda. E aqui 14 pixels à esquerda. Ele definiu aqui 14 pixels à esquerda para poder separar um input do outro e do botão também. Aqui ele colocou como padding porque esse elemento está dentro de uma TR, né? No nosso caso, a gente vai precisar utilizar o margin, porque eu acho que ele não está dentro de nada, tá? Mas vamos fechar aqui e vamos trabalhar ali para vocês verem. Então, o label input, eu vou dar um padding left de 14 pixels, não, padding bottom de 4 pixels, então F5, olha aí, pum, já deu. Agora eu quero separar, tá? Esse input desse do botão, certo? Vamos ver como é que tá a nossa estrutura aqui. Input e o input do botão, tá certo? O que eu posso fazer, pessoal, não é interessante, ou melhor, é interessante a gente sempre definir uma classe para cada input, mas para agilizar eu vou pegar aqui o pai deles todos aqui, o formulário,
Deixa eu apagar isso aqui que a gente não está usando ainda. O formulário. E vou pegar todos os inputs do formulário. E vou dar um margin left de 14 pixels. Vamos ver se funciona. Funcionou. Aí vocês notem que lá tinha aquele padding left de 14 pixels justamente para acompanhar os inputs ali, né? O que eu posso fazer aqui, ao invés de ficar definindo, vocês veem que o link saiu aqui, né, totalmente. Ao invés de ficar definindo propriedades para cada um, eu posso, já que eu quero no input e-mail e no input password, eu posso definir direto neles, no input e-mail e no input password, o valor de margin left 14 pixels. Deixa eu comentar aqui para ver se vai dar certo. Tá vendo? Deu certo, ó. Tá? Ele deu aquele margem de 14 pixels nesse e nesse daqui. E aqui eu posso definir, e aqui eu posso deixar, né? Isso daqui eu posso descomentar isso aqui. Deixa eu descomentar os dois. Então eu posso descomentar, eu posso tirar isso aqui, tá? Eu não vou precisar mais. E aqui eu não preciso mais desse padding left, porque eu já estou atribuindo o left a essas duas divs aqui, o input e-mail e o input password, tá? Então vai faltar o que? Só o nosso botão. Então aí no botão sim eu boto uma class. Input button, input btn, tá? Input btn, e ali eu defino uma margin left de 14 pixels. Beleza, separei do jeito que a gente queria aqui, tá, pessoal? Aí o que vai faltar agora? O tamanho dos inputs e esse botão de link aqui, que a gente tem que separar ele do input ali, password, tá? Então eu vou pegar esse link password, que era aquele que eu tinha apagado, né, que não estava utilizando. Então, para ele, eu vou definir um padding top de 4px. Tá aí, consegui separar. Agora, pessoal, vamos ver aqui, utilizando o what font, vamos ver qual a coloração desse link aqui. Então é isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, tá? 12 pixels. Então já tá 12 pixels. Então vou pegar aqui a coloração desse link password e vou atribuir uma color com aquilo que eu dei o Ctrl C, Ctrl V maroto. Voltando aqui para o nosso exemplo, tá aí a coloração. Esqueceu a conta. Ele só aparece esse underline quando eu passo o mouse em cima do link, tá? Aqui já tem por definição, o link, quando ele é criado, ele já aparece com esse underline. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um text decoration none. Vamos ver o que vai falar. Ele tira, né? E eu vou acionar ele somente quando eu passar o mouse em cima. Então tá aí, ó. Ou seja, o over, né? O que ele faz? Na hora que eu passo o mouse em cima, né? Aí sim ele ativa. Agora a gente vai ver aqui, vamos dar um inspect de novo, ver o tamanho que foi definido para as caixas aqui do input. 150 por 23, 150 por 23. Ele tem um padding também, ó. Vamos primeiro jogar 150 por 23, vamos ver como é que vai ficar. Então, dentro de formulário, input. Eu sei que não é interessante sempre a gente atribuir uma classe para cada elemento, mas eu vou fazer isso daqui, ó. Formulário input,
class formulário e todas as tags input, e eu vou definir aqui a altura do formulário, ou melhor, do formulário não, da caixa do formulário 23, tá ok. 23 pixels, vamos ver aqui como é que vai ficar no login. Tá aqui 23, mas parece que tá maior, né? Vamos ver o que tá acontecendo. 27 pixels, border width. Tem 2 pixels já atribuído no input, 2 pixels de largura da borda. Vamos ver aqui, border, eu vou inserir um border none, ou seja, sem borda. Olha aí, tá vendo? Ou seja, o input pré-definido ele já vem com uma largura de borda de 2 pixels, tá? Então tá aí, 23 pixels, e a nossa largura de 150, certo? Então input de 150, se eu inserir aqui, ele vai afetar também o nosso botão, por isso que é interessante, como eu falei, a gente definir uma class para cada input, que é mais fácil de trabalhar, em vez de ficar trabalhando a especificidade ou quem prevalece em cima de quem. Então aqui vai ser o input e-mail, ou input e-mail não, já defini isso aqui. Aqui vai ser o input, eu vou botar uma class input, e aqui outra class input, certo? Agora sim, aqui ao invés de formulário eu vou deixar só class input, vou definir aquela largura de 150 e ele só vai ser atribuído então a esses 2 inputs e não ao botão, tá? O botão então eu vou ter uma largura de 50 pixels e um tamanho, uma altura de 23 pixels. Então notem que ele subiu. Para a gente trazer ele ao centro, então a gente vai dar um display flex no botão, tá? Então notem que não vai acontecer nada a princípio, só alterar aqui dentro mesmo, né? E a gente vai dar um align self center. Então o que vai acontecer? Ele vai ser jogado ao centro, né? O texto dele também vai ao centro, tá? Teria outra maneira de fazer ao invés de trabalhar assim, mas é bom porque eu mostro como que a gente consegue controlar também através do Flexbox qualquer conteúdo. Tem um background aqui do botão 426 7B2. Ele tem essa borda aqui também, tá vendo que tem uma borda cinza padrão dele aqui. A borda que tá aqui, ó. Então, border color, border color. Essa coloração aqui, vou dar um F5 para vocês verem que vai mudar, certo? A cor do texto é branca, aquele espaçamento, né? Padding 2 pixels cima e baixo, 6 pixels direita e esquerda. O tamanho da borda, border width, ou seja, a largura dela de 1 px. Tá vendo que ela ficou menorzinha aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Vamos ver como é que tá parecido. E o nosso fonte 8, vou jogar aqui pro lado, ó, de 700. Então vamos definir 700 aqui para nossa fonte, 700. Salvar, vamos ver como é que vai ficar. Olha aí, já ficou mais, já decretou mais. Entrar, vou ver o tamanho dela aqui, 12 pixels, vamos ver aqui. Aqui acho que está um pouco maior, né? 13 pixels, olha lá. Então vamos jogar aqui, font size 12 pixels. Então vamos dar um inspect element aqui. E aqui, pessoal, quando a gente
Quando a gente vem aqui nesse over aqui, ó, aqui eu tô no Chrome, tá? Ele já define para mim, quando eu venho no over aqui e seleciono o over, qual a coloração desse botão no over. Tá ok, ó? Então olha o que muda. O que eu vou fazer? Então o meu botão, aquele botão entrar, ele vai, quando eu passar o mouse em cima, ele vai mudar o background color dele para essa cor e a borda para essa cor. A borda continua a mesma, tá? E aqui no anterior eu vou definir um cursor pointer. O que ele faz? Ele atribui aquela mãozinha, sabe? Essa mãozinha aqui, ó. Tá? Esse dedo aqui, ó. Então se eu voltar lá, dar um F5, tá aí, ó. Opa! Input hover. No hover. Tá ok? Olha lá, pessoal. Então, pessoal, é isso daí, ó. Olha aí como é que ficou. Olha aí como é que ficou. Tá? Notem que tem alguma diferença, né, de margem, de padding, tá? Que a gente poderia estar consertando, melhorando. Aqui também, né, o nosso botão. Mas esse aqui foi um exemplo para vocês verem como que a gente consegue posicionar com o Flexbox, tá? Então aquelas coisas que a gente fazia com margin, padding, a gente facilita bastante a gente utilizando o Flexbox. Pessoal, para não ficar muito extenso, eu espero que vocês tenham curtido, gostado aí. Se inscreve no canal, compartilha, comenta abaixo também com as coisas ou dúvidas ou complementações que vocês tenham. Não existe só uma forma única para se fazer, a gente sabe disso. Eu não testei também a responsividade dele, a minha ideia era só realmente passar o que a gente vivenciou na aula anterior. Um forte abraço e até o próximo vídeo.